Olá pessoal, hoje a gente vai comentar do livro Yossi Rakover Dirige-se a Deus, publicado pela editora Perspectiva de Tzvi Kolitz. Um livro pequenino, mas com uma grande história. Não só a história que ele traz de conteúdo, mas a história do próprio livro. O conteúdo pode ir além do seu autor, o conteúdo pode se tornar mais conhecido do que aquele que o escreveu. Sim, essa é a história que nós temos aqui. Por quê? Porque em 1946 foi publicado um texto que vem a ser justamente traduzido em português por Yossi Rakover Dirige-se a Deus, num jornal na Argentina, em Buenos Aires. Estávamos pouco tempo após o fim da Segunda Guerra Mundial e Tzvi Kolitz, jornalista, publica num jornal em Yiddish, para ser mais precisa, na Argentina, aquilo que ganhou o mundo como se tivesse sido escrito por um sobrevivente do Holocausto, que não é Tzvi Kolitz. É um personagem que ele criou, que estaria escrevendo durante seus últimos momentos de vida, durante o levante do gueto de Varsóvia em 1943. E Yossi, o personagem principal, fica a se perguntar qual é a sua relação com Deus naquele momento, como ele vê Deus diante de todas aquelas atrocidades que o povo judeu e ele também estava a passar. Qual é o grau de responsabilidade de Deus perante aquilo? Qual é o grau de responsabilidade do homem? E principalmente, que provações, assim como Jó na Bíblia, estava Yossi a passar perante os olhos de Deus? Esse homem religioso manteve a sua fé ao seu próprio modo. Então, é um livro para aqueles que querem refletir sobre a condição humana, sobre a condição do homem frente à religião, frente a Deus e como pode cada um ao seu modo elaborar uma posição frente ao Criador, frente à vida, frente à existência, apesar das maiores dores que pode estar a passar. Então, além de um registro da história do Holocausto pelo viés da ficção, mas uma ficção tão real que aqueles que leram a história sem saber que era uma ficção escrita por Tzvi Kolitz tomaram como um documento encontrado nas ruínas do gueto de Varsóvia, quando na verdade, anos depois, os originais do texto escrito por Tzvi Kolitz foram encontrados nos anos 90, quando do atentado, nas ruínas do atentado à AMIA, a instituição judaica em Buenos Aires, que, estando em ruínas após um atentado cometido por um grupo terrorista, com apoio do Irã, veio à tona a autoria de Tzvi Kolitz. Fica a dica, Yossi Rakover Dirige-se a Deus, editora Perspectiva.